Boa noite, galera. Galera do Ezica. Boa noite, Patrícia. Boa Boa noite, noite, Júnior. gente. Boa Tudo noite, bem? galera. Galera, hoje a gente vai fazer uma homenagem ao Dia das Mães. E hoje a nossa entrevistada é Zica, é a dona do Carmo. Oiê! Boa Palmas. noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês no Ezica, principalmente com a Patrícia, que a gente tem uma história aí para contar Sim. hoje. Meu coração muito feliz, grata a Deus, para a gente Amém. compartilhar aqui alguns momentos. Amém. Poxa, que bom, dona do Carmo. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la senhora aqui, Obrigada. viu? Que Deus abençoe a sua vida. Amém, amém. Então, Nós vamos todos. lá. Gente, eu não tenho como não chamar de tia por toda a história, mas a tia Maria do Carmo, ela foi, de certa forma, um pedaço de mãe também para mim, que representou muito isso na minha vida por muitos anos, mas muitos, do pré-escolar até o terceiro ano colegial, né? E a gente conseguiu viver uma história em família maravilhosa, fantástica. Em breve vai, se Deus quiser, ser mãe dos meus filhos também, que vão para lá e tá até hoje no colégio. E como que é, tia? Esse tempo longo de colégio, queria que você falasse um pouquinho da sua formação, como que você chegou até aí, essa história de ser professora, que é um sonho realizado hoje para você, né? É verdade, Patrícia. São 42 anos esse ano que eu faço parte do Arco-Íris e Polis Olha, Colégio. Eu comecei a dar aula quando eu tinha 17 anos. Eu entrei hum, para a faculdade de psicologia e aí comecei a dar aula ali na igreja do centro do Santa Emília, na igreja católica. Eu dei aula lá com 17, 18 anos. E aí com 19 eu falei pro meu pai, quero abrir uma escola. Nossa, eu fico pensando assim, que juízo você tinha, tia? 19 anos eu realmente abri escola com arco-íris na garagem da minha casa, né? A gente tinha uma casa grande, estou na parte de baixo. E o mais interessante, assim, um pouco da minha história, né? Eu mudei lá para o Santa Emília, onde tem a escola, quando Uhum. eu fiz 6 anos. E eu brincava nessa sala de aula, eu espalhava cadernos. E não tinha alunos, era só cadernos. E aí eu ficava brincando de ser professora. Eu falava, João, Maria, Ricardo. E não tinha aluno. E quando eu tinha 19 anos, aquela sala que eu brincava quando eu tinha 6 anos, realmente, verdadeiramente, ela se tornou uma sala Cheia de de aula alunos. cheia de alunos. Eu comecei cheia, não, eu comecei com 5. Eu comecei com 5 alunos quando eu abri o Arco-Íris. Aí depois, quando nós passamos para o prédio que é o atual hoje, nós mudamos o nome para o Hum, Polis Colégio. E aí são são muitas histórias para a muitas. gente contar. E eu terminei psicologia, aí eu fiz pedagogia, aí eu fiz várias pós-graduações, aí eu fiz mestrado, aí um dia assim, eu resolvi atravessar o Atlântico e fui fazer doutorado em Portugal. Que delícia. Aí eu estudei em Portugal durante 5 anos, todo julho eu ia para lá, estudava, e foi um tempo muito bom. Tempo muito difícil, né? Sim. Mas foi um tempo assim muito legal da minha vida e eu vou aplicando. Eu falo que ensinar e aprender é aquilo que eu sei fazer Todos os dias, né? todos os dias. Ensinar e aprender. A gente está sempre aberto para aprender, né? E assim, a gente estava até comentando como eu olho hoje as escolas, né? Quando eu vou na escola e eu vejo às vezes o Guilherme, ai, que eu não gosto da escola, eu não quero ir para a escola. E a gente amava ir para a escola. A gente amava estar na escola. E era todo mundo era uma família. Por mais, eu lembro assim, não tinha tantas classes, cada um tinha a sua classe, né, exceto a parte primária que tinha manhã e tarde, mas assim, chegava no colegial, no ginásio, era todo mundo junto e todo mundo se conhecia. As festas eram maravilhosas, Verdade. era a gente mesmo que promovia, a gente que fazia. E assim, eu fico indignada quando eu escuto meu filho mais velho falando: mãe, eu não quero ir para a escola, eu não gosto. Eu falei: como você não gosta? Foi a melhor fase da minha vida. Foi no É verdade. pós-colégio. Assim, o que eu amo de estudar, o que eu amo, o que eu gosto, foi remetido a você, né? A estar lá no Polis. Eu não vou falar muito, senão eu vou começar a chorar. Mas
é assim, é uma gratidão que a gente tem, que eu tenho pelo Polis absurda. E que eu levo muito isso para salas de reunião de pais. Quando eu escuto alguma coisa, eu já olho torto, porque eu acho que hoje está muito complicado a questão, né, dos pais e filhos, e aí entra a Verdade. tecnologia, entra a era digital. Eu acho que o amor na escola esfriou, né? As crianças, elas ficam assim, é o professor, é o diretor, e não tem mais aquele aconchego de família, né? Como era no nosso tempo. Não vou falar época que a gente é muito nova. É. Né? No nosso tempo, pô, há 2, 3 anos atrás, coisa pouca, É pouco tempo. mas mudou muito, não mudou? Mudou, Paty. Na verdade, eu, Maria do Carmo, eu continuo com a mesma essência. Minha Uhum. essência não mudou. Aquela porta da diretoria, É que é a sempre mesma aberta. sala, a mesma sala, a sala da direção não mudou. É Ela sempre. continua Uhum. sempre aberta para receber o aluno, sempre aberta para quem tiver. Se eu estou na escola, eu atendo o pai na hora que eu tiver, não precisa Uhum. marcar, mas se eu não estou, é Tem que necessário marcar um agendar. horário. Então eu continuo com a mesma essência, a gente continua, sabe, que o amor é acima de qualquer coisa, que é o amor que a gente conquista, que é o amor que a gente muda situações. Mas hoje a família é muito diferente da família da época de vocês, sabe? Não que hoje a gente não seja uma família, Uhum. nós continuamos uma família na escola, mas tem coisas que mudaram. A família que cria os filhos hoje, ela Sim, mudou, sabe? A mãe de hoje, a mãe trabalha e às vezes ela não tem um tempo para o filho sim, dela, né? Então, é, e eu sempre uso essa frase: não importa a quantidade de tempo que você dá para os seus filhos, mas a qualidade. sim. Porque eu fui uma mãe que eu sempre trabalhei. Sim. Trabalhei, eu criei os meus filhos sozinhas. Eu saía de casa às 7 horas da manhã e voltava às 11 horas da noite. Mas eu estava ali junto com os meus filhos para o que precisava. E eu chamava atenção, eu corrigia. E hoje eu vejo essa dificuldade de alguns pais, né? De não de não atuar na hora que precisa, né? Então, quando você pontua alguma coisa para a família, Uhum. às vezes ela te questiona, né? E antigamente, quando eu falava para sua mãe, olha, tá acontecendo tal coisa, era assim, não, pode deixar que eu vou ver em casa o que tá acontecendo. Embora que isso nunca Não, aconteceu. Vamos Paty, deixar muito claro, nunca. não, Nunca fui imagina. chamada a atenção. A Imagina. única situação da sua mãe eram as excursões. Que ela É, falava gente. assim, ai, cuida da minha Patricinha, por Era, favor. gente, que loucura. Ela era a primeira a Ficava lá no chegar, ônibus. chegava na janelinha do ônibus, dando tchau, e morria de medo, e chorava. Ai, Chorando. E eu cuida. assim, querendo entrar dentro do ônibus. Vai, 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 Pedrinho. Era o Pedrinho, lembra? Vai, Pedrinho, vai. Verdade, Pedro. Ô, do Carmo, eu acho que você tocou nesse assunto, as coisas mudaram, as famílias mudaram. Eu acho que o respeito e a humanização. Que o respeito que nós tínhamos pelos professores naquela época, tanto os alunos quanto os pais, eu acho que era muito diferente do respeito que se tem hoje. Que hoje o que você mais ouve falar aí é, ó, aluno bateu em professor, Agrediu. aluno tirou uma nota, o pai, ruim, o pai foi lá na escola tirar satisfação com o professor. Pô, a diretora chamou os pais e o pai e a diretora falando a informação do aluno, que o aluno não está bem, que isso, que aquilo, e o pai tipo, não acreditando. É Então, assim, verdade. eu acho que isso mudou muito. Antigamente tinha mais esse respeito pelo professor, essa humanização. Falou assim, não, o professor é o mestre, né? Continua sendo autoridade, né? Exato, O cara, exato. professor é autoridade. Os pais são autoridade em casa. Eu estou falando de autoridade de poder, tá? Sim, sim, sim. Mas dentro de um contexto religioso, a gente tem uma autoridade, tem um pastor, tem um padre, tem, independente da sua religião, tem uma autoridade ali. Uhum. Dentro da escola tem autoridade. Dentro da sua casa, os pais são autoridades. E hoje isso perde um pouco, entende? Vocês são pais, né? Eu jamais vou chamar vocês para falar comigo se realmente não tiver uma situação com os filhos de vocês. Se não for necessário, né? Eu não vou Não faz chamar se for sentido. sincero, não faz sentido. Então, assim, ou você acredita, e eu falo isso para os pais, ou você acredita na escola que o seu filho está,
ou você tira. Ou não faz sentido. Porque não faz sentido. Eu jamais vou falar de uma criança, de um adolescente, de alguém, se realmente não ocorreu um fato, né? Então, Sim. nós somos parceiros. Eu sempre É. digo isso para a família. Nós somos parceiros, então a gente precisa encontrar o melhor caminho para que a gente corrija. Se o erro é da escola, ok, nós vamos corrigir. Se o erro é da família, nós vamos estar junto. E vocês precisam corrigir. Mas nós não somos inimigos, Sim. né? Nós temos que alinharmos uma conduta para que a criança realmente melhore na escola, seja em aprendizado, seja em comportamento, seja no que está acontecendo. Então, Trabalhar em parceria, né? Ser exatamente, parceiro. né? Nós precisamos ser parceiros para um futuro melhor. E às vezes eu me preocupo, sabe, com hoje, com algumas crianças, com adolescentes, como será o futuro deles, né? Porque hoje a criança, ela não sabe lidar com um não, Não. né? E o não, e já vai, não sou eu, Maria do Carmo, que estou dizendo, gente, são os teóricos dentro da psicologia, dentro da área da educação. Você precisa dizer o não para que a criança possa crescer, para que haja um amadurecimento na parte psicológica dela. É necessário, né? Um E aí não não é sabe, necessário. exatamente. Você sabe mais sim ou não na vida? Não. 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 Quando você ouve o sim, você nem acredita. E aí? Quando você ouve um sim, foi porque você batalhou muito pelo sim. E não vem assim, um sim de mão beijada. Né? Então, assim, Aí você dá valor. você dá Exato. valor. Você vai dar valor naquele sim que você Então, teve. hoje acontece alguma coisa, aí, você está fazendo tal coisa, eu tiro o celular. É uma questão hoje que, né, que a maioria dos pais dar castigo ou tirar o castigo está tudo em função do celular. Se você quer que o seu filho fique quieto no restaurante, você Dá o pega o celular. celular e dá para ele, aí ele fica quietinho. Eu ainda dou com batata frita ou pirulito. Eu como. Gente, tem hora que eu preciso comer. Então, aí eu falo, quando o celular, ele passa. Ai, Paty, agora você me colocou numa saia justa. Não, mas assim, é porque eu sou muito contra o celular. Mas tem momentos, gente, que eu falo, toma, top eu ter paz. Mas não é sempre. Mas eu quero estar ali com eles. E aí, a Alice, por exemplo, o Guilherme não. O Guilherme eu tenho que ameaçar de morte. Falar, não, você não vai mais mexer nesse negócio, chega, acabou. Tenho que impor, né? A Alice não. A Alice, ela está condicionada ao celular em poucos momentos. Então, assim, eu tô tomando banho, ela pega e vai olhar. Ok. Eu tô fazendo alguma coisa, tô terminando de organizar as coisas dela de colégio, ela tá lá. Ela vê que eu parei, que eu sentei, ela já larga e vem. Então, assim, com ela é mais fácil. O Guilherme, a gente tem Não, muito mais ok, dificuldade. essa postura eu acho que tá certinha. Agora, assim, às vezes o celular, quando a criança tá fazendo bagunça e você quer falar para ela, senta e fica quieta, que agora não é hora de você estar com esse comportamento, não vai dizer dessa forma, mas antigamente meu pai olhava para mim e eu já sabia o que ele queria dizer. Ok, são educações diferentes, a gente não vai citar isso aqui agora. Mas muitas vezes o pai pega o celular para ele não passar vergonha. Uhum. Porque ele não tem o controle do comportamento do Do filho. filho. Então, tipo assim, estão fazendo uma baguncinha, ele vai lá. E cede. Aí não, você tá dando, a hora que você tá tomando banho, tá usando o celular. Uhum. Aí eu fico pensando, quando essa criança se tornar um adolescente, que o celular já faz parte da vida dela, e você quer dizer um não para ela, para ele respeitar, você não vai conseguir controlar o comportamento dele quando ele for um adolescente. Por quê? Porque você não deu um não lá na base. Exato. Você não colocou a hora certa para fazer as coisas, entende? Quando ele Então era é isso que... pequeno, né? Ele não entendia que isso. você era autoridade. Exatamente. Ele nunca olhou para você como uma autoridade, né? Né? Para Então, aí- você falar alguma coisa, impor alguma coisa, tirar alguma coisa, né? E assim, Então, eu vejo muito hoje as mães que têm medo do amor, de não ter o amor dos filhos. E assim, e tem hora que o Guilherme sai, eu olho pra cara dele assim, e eu falo, filho. Ele até brinca, ele fala, mãe, você é pior que a dona Hermínia, você é meia doida? Eu falo, sou. Não desrespeita não, que se eu sonhar
que Eu fui você uma mãe desrespeita. assim. Então, se eu sonhar que você desrespeitou o professor, qualquer pessoa na escola, eu vou lá dentro, mas eu começo a bater em você lá dentro até chegar em casa. E ele, Pô, mãe, eu pelo fazia amor isso de que eu Deus. achava que eu era diretora, né? Não, Agora, como mãe, ainda nenhuma mãe fez isso entrando. Pois e aí, como ele tem muito pavor de não passar vergonha na frente dos amigos, ele não Ah, faz. Mas com a Alice, eu falo muito isso pra ela. Às vezes ela começa a falar, eu falo, ó, lembra, eu sou sua mãe. mas, Patrícia, sabe o que acontece? Hoje, o que a gente estava falando, os pais trabalham muito. A mãe trabalha muito. E aí, o pouco tempo, quando eu estava dizendo, não é a quantidade e a qualidade. Porque hoje, a gente não vai dizer para a mãe não trabalhar, porque necessita. Precisa. Sim, Precisa sim. trabalhar. Mas o tempo que você vai para sua casa, geralmente aí você vai ter que cuidar da sua casa, assim, você tem jornada dupla, Sim, né? Mas dentro de tudo isso, você tem que encontrar um tempo para que aquele tempo seja verdadeiro com o seu filho. sim. Ó, filho, eu só tenho meia hora para ficar com você, mas essa meia hora vai ser, nós Nossa. vamos estar juntos. E aí essa meia hora, eu lembro de um exemplo assim, foi muito claro, e eu sempre cito isso. O Yuri, o meu filho, ele estava aprendendo a tocar violão. E eu estava em casa, no escritório, fazendo um trabalho da faculdade, como sempre estudando, né? E ele veio com o violão e sentou atrás de mim e falou assim: mãe, eu aprendi uma música nova, quero tocar para você. E eu continuei aqui, ó. E ele aqui atrás. Eu falei: toca, filho. E eu continuei. Aí ele levantou e foi. Eu falei: ei, Yuri, onde você vai? Ele falou assim: quando você tiver tempo para me ouvir, eu toco para você. Cara, Acabou. acabou comigo, mas eu nunca mais esqueci para minha vida e eu falo isso para as mães, porque eu sempre estudei, Uhum. mas aí eu comecei a organizar minha vida com horários. Quando eu chegava em casa, eu procurava ser mãe. Tinha teve época que era 3 horas da manhã eu estava fazendo trabalho do meu mestrado. Por quê? Porque eles já estavam dormindo. E Sim. era opção minha. Eu queria estudar, eu queria. Então eu dava atenção e eu chamava a atenção também quando eu precisava, entendeu? Sim. Por quê? A gente precisa lidar com essa situação, Sim. sabe? A gente precisa amar os nossos filhos. Até hoje, Paty, até hoje, eu tenho um filho que tem 30 anos e o outro filho que tem 28. Até hoje eu digo para eles: eu te amo Uhum. todos os dias. Que bonito. Todos os dias eu digo para os meus filhos: eu te amo. Eu atendo o telefone, eu falo: oi, amor. Eu desligo o telefone: oi, amor. Eu te amo. E quando eles escrevem para mim: eu te amo, eu escrevo assim: eu te amo mais. Uhum. E foi neste amor que eu criei os meus filhos. Mas em nenhum momento eu deixava eles me desrespeitarem ou Sim. desrespeitarem as pessoas, né? Em algumas situações, se você fizer entrevista com o Igor, ele vai dizer: a minha mãe é meio louca. Porque tinha coisas que era assim, né? Uhum. Sim, sim, não, E não. acabou. E acabou. Se eu falasse sim, eu também eu criei meus filhos de uma forma assim. Eu tinha o sim, o não e o talvez. Fica uma dica aí para mãe. Cada família cria seus filhos, Uhum. cada família tem o seu hábito. Mas para mim funcionou muito o sim, o não e o talvez. Por quê? O que acontece às vezes com a criança? Ela vai te testando até a hora que você não aguenta mais e você fala o sim. Um Uhum. exemplo bobo de uma bolacha antes do almoço. Mãe, posso comer a bolacha? Posso comer a bolacha? Você fica: não, não, não. Mas tão ocupado com tanta coisa, daqui a pouco você fala sim. Então ele sabe qual é o seu limite. Uhum. Então ele vai te testando até a hora que vem o sim, pronto. O que eu fazia? Eu tinha o sim, o não e o talvez. Se eles falassem uma coisa que eu achava que era legal, que não ia dar problema nenhum, eu já falava o sim de vez e eu não mudava esse sim. Uhum. Podia acontecer o que fosse, Sim dado, sim respeitado. era o sim. Se eu falasse não, eu não mudava de jeito nenhum. Se eu falasse não, podia acontecer o que for. E aí eu tinha o talvez. Vou pensar. Uhum. Eu vou pensar. Porque eu não me indispunha. E no que eu falava, eu vou pensar para algumas situações, eu deixava eles refletirem. Uhum. Mãe, eu posso ir na casa do coleguinha sábado? Eu pensava:
caramba, acho que isso não vai dar certo. Ah, é porque vai fulano, mas eu não falava um não. Uhum. E aí eu ia falando assim, e aí, vocês acham que vai dar certo? Acho que vai ser legal? Quem vai e tal? Eu deixava eles crescerem com o pensamento, refletindo sobre. Uhum. E quando eu chegava perto do dia, eu falava, e aí? Vai ter... Muitas vezes não tinha mais, eles tinham desistido. E aí eu não era mãe chata. Eu Sim, não era mãe ruim. A gente não vai, ok. Trabalhou a tudo reflexão. bem. Você trabalhou a reflexão deles, Agora, cara. até hoje, eu teve um dia que eu cheguei em casa com o Yuri e falei, Yuri, você faz tal coisa pra mãe? Não sei o que, não quero assunto. Ele falava assim, vou pensar. Eu falei, o quê? Ele falou assim, eu sabia que um dia eu ia te falar. Eu vou pensar. Meu dia chegou! Bem isso, Vádia. Meu dia chegou. Devolvi. Devolvi um vou pensar. E aí, eu acho que isso pode ser uma dica para as mães, sabe? Sim. E às vezes a gente sempre fala tudo muito sim ou tudo muito não. E não dá para ser assim. Aconteceu na minha casa com o Guilherme. Guilherme tem muitas histórias. E aí ele tinha ganho um passeio com o pessoal com o acampamento da igreja e assim, ele tinha feito todas as coisinhas bonitinhas na semana da Páscoa, na Semana Santa, ele participou de tudo, fez tudo, e ele ganhou esse passeio. Só que eu fiquei sabendo que ele ganhou no domingo, quando foi na segunda-feira, veio um recado da agenda da professora. Ô, tadinho. Aí ele falou assim, aí ele já veio, né? Ele, mãe, minha agenda. Aí eu, sem abrir a agenda, eu falei assim, é recado da professora ou da escola? Aí ele, tá pro. Falei, então deixa eu ver. Aí falando do mau comportamento, que ele tava falando demais, que ele tava atrapalhando os colegas. Será que ele puxou alguém? Não sei, tia, não sei quem puxou esse Imagina. menino que Só um fala. detalhe. Não Imagina, sei, mas não sei a quem puxou. E Eu vou aí, marcar a Silene nesse podcast, professora Silene, para não, ouvir. pelo amor de Deus. E aí eu falei pra ele, falei assim, bom, lá atrás, Guilherme, no começo do ano, você tinha recebido um recado desse. E eu escrevi, tá aqui, ó, na sua agenda, que eu dei a minha palavra de que você não ia fazer mais. E você tornou a fazer, filho. Então, assim, eu não posso mais dar minha palavra, porque você acabou de quebrar esse ciclo de confiança entre eu e a professora. Então, é assim, é um assunto teu. E, cara, ação e reação. Só que enquanto eu não receber um recado da sua professora te elogiando, você não vai mais pro passeio. Não, mãe, pelo amor de Deus. Ela... Falei assim, então, quando a mamãe tá com algum problema no trabalho, eu te falo. Eu falo assim, Tó, esse é o telefone do meu chefe, liga pra ele, resolve. Não, eu falei assim, então por que que eu tenho que resolver os seus conflitos? Te vira, meu amigo. Ele ficou assim, ele, mãe, pelo amor de Deus, eu falei assim, você não vai. E aí eu acho que foi a semana de mais tormenta desse menino. Coitado. E ele, mãe, pelo amor Sofreu. de Deus, e ele chegava assim, ele, E mãe, não tem recado hoje, mãe. Não, não tem, tem. nem bom nem ruim, mãe. Nem bom nem Não, ruim. mas a professora, ela não coloca recado bom. Ela Ela não não escreve. colocava. Na agenda só vem os negativos, que é pra chegar pro pai. Geralmente é isso mesmo. Né? Exato. E Que eu é pra falei, chegar pro pai e cara, pra mãe, né? aí Se não ele, chegou nenhum recado, exatamente. tá tudo Aí ele certo. falou assim, mãe, mas ela não escreve pra ninguém. Eu falei assim, então você vai ter que ser o primeiro. E aí você vai ter que conversar com ela e falar, ó, você libera aqui pra eu poder ir pro passeio e seja honesto. Não vai inventar um mistério. Seja honesto. E aí a gente vai ver, porque aí, Guilherme, é você e ela. Eu não tô na sala de aula. Eu conhecendo você, eu sei que você fala da hora que você entra, a hora que eu vou te buscar. Mas tem momentos que não dá. Então, assim, eu não vou dar mais a minha palavra. E esse menino foi e voltou sexta-feira com um recadinho da professora parabenizando. O passeio era quando? Sábado? Era no domingo. Ufa, conseguiu. E ele foi. Fomos pro passeio. E aí, e aí ele falou assim: caramba, hein, mãe? Você não ia? Eu falei: não ia, Gui. Porque você precisa aprender. Verdade. Você precisa aprender a lidar com a sua ação e a sua reação. Né? Precisa aprender a resolver os conflitos deles. Sim. Né? Já tem idade para isso, né? E às vezes é o que acontece na escola. Às vezes acontece alguma coisa dentro da sala de aula, eles nem contam para a professora. Chega em casa, conta para a mãe e fala assim, mas o professor não está nem sabendo do que aconteceu. Um pouco inverso do que você Sim. postou agora, mas isso me chamou a atenção. Porque as crianças, elas precisam... A família é o porto seguro e sempre tem que ser.
e a família tem que saber de tudo que está acontecendo. Mas as crianças, quando acontece alguma coisa, elas precisam aprender a resolver os conflitos. E muitas vezes eles pedem para os pais resolverem as situações. E às vezes eu tenho um aluno está na terceira série do ensino médio e não sabe resolver a situação. E aí eu fico pensando, né? O ano passado teve uma situação assim, eu falei, meu Deus, essa criança, né, esse adolescente, vai estar o ano que vem numa faculdade. Será que a mãe vai lá na faculdade para resolver Brigar com o professor, Não, e para falar com... resolver. E assim, era uma situação simples. Porque se são problemas, eu acho que a família tem que estar ali para a gente resolver junto. Eu não estou falando que a escola tem que ser omissa, mas o adolescente, Patrícia, na sua época, vocês resolviam as situações. Você até citou do caderninho, né? Que eu pedi para vocês fazerem, porque estava na despedida. A Priscila Cruz também, outro dia que a gente estava junto, também ela me lembrou nessa despedida de fazer esse caderninho que eu fiz para colocar. E eu falo, gente, eu já fiz tanta coisa, né, dentro da área da educação com essas crianças. Eu falei, nossa, eu nem lembrava. Aí você falou também agora do caderninho. Eu falei, olha, não é mesmo caderninho? Sim, e assim, foi um momento que pra gente, a gente tava em surto, a nossa sala era uma sala enorme, e aí ela foi diminuindo, os meninos saíram, tinha 2 meninos e o resto toda mulher. E a gente na adolescência, né? Entrando puberdade, entrando na galera toda na TPM. A gente chegava na sala de aula, a gente só chorava, porque a gente tinha que, o Polis ali, aquela sala, aquela família, aquela tudo num porto seguro tão grande. Mas você entrou lá na educação infantil, Eu- e hoje eu ainda tenho muitos alunos Sim. que entram na educação infantil e saem no ensino médio. A gente tinha o quê? Pavor da faculdade. Porque a gente ia começar a pegar ônibus sozinho, estudar à noite. E assim, isso deixava a gente assim, assustada, amedrontada, porque era todo mundo ali, todo mundo aquela família, do pré ao terceiro colegial. E a gente falava assim, nossa, como vai ser a nossa vida após? O Paty, sabe que me deixa muito feliz com a turma de vocês, um pouco antes, um pouco depois, mas muito daquela época, vocês são amigos até hoje. Nossa, é incrível, assim, sabe? Essa união de vocês e do estar junto. Sim. Então, às vezes, quando tem algum evento, né, às vezes me chamam também, né? Essa turma antiga, assim. E eu fico muito feliz, sabe? De encontrar os ex-alunos, de ver como tá bem, sabe? Sim. Do que passado, do que construíram. E essa amizade, né? Essa afetividade entre vocês, mesmo estando longe, né? Por exemplo, Miriam está em Portugal, teve neném agora, e ela fala com o pessoal ainda que está aqui no Brasil, Sim. né? Então, assim, tem contato, tem, né? A gente tem grupo do WhatsApp, veteranos do Polis, então assim, tem uma galera que a gente tem contato, que a gente mantém contato, e assim, é muito engraçado que aí a gente se fala, teve neném, tá no Polis, né? Tem, eu tenho muitos alunos, muitos ex-alunos que estudaram lá e têm seus filhos lá hoje. Da turma da você não é da turma da Volpe nem da Cruz, você é antes ou depois? Eu sou antes. Antes. A Simone, que estudou nessa turma, que também entrou lá desde o comecinho, assim, a história da mãe dela também é muito legal, que quando ela foi fazer matrícula lá, ela falou assim, eu fiquei sabendo que a escola é muito forte, eles estudam muito, é verdade? Eu falei, mas isso não dá problema para os alunos, não. Eu falei, não, pode ficar tranquila. Aí o menino dela estudou lá e se formou no ensino médio. Então eu já tive a segunda geração de alunos que terminaram o ensino médio no Polis. Né? Então, isso assim, eu me sinto assim, muito honrada, mãe de todo mundo. Muito, né? Mãe e muito orgulhosa, sabe? Quando, em muitos lugares que às vezes eu passo, às vezes alguém vem e fala assim para mim, você é Maria do Carmo do Polis? Aí eu olho e falei, bom, ou é da... Falei, se fala do Polis, não se fala, você é Maria do Carmo? Eu penso assim, ou é da igreja, ou é da educação. Aí, mas se fala, você é Maria do Carmo do Polis? Eu falo, já dei aula, aonde? Estou no Polis? E eu encontro muitas pessoas, muitas. Sim, muitos eu lembro.
E antigamente eu consigo lembrar do nome e sobrenome, às vezes Aham. ainda a minha memória antiga é melhor que a atual, né? Mas isso faz parte, né? Dentro Sim. da medicina é fato, né? E aí eu encontro, eu estudei lá. Esses dias mesmo, estava numa reunião que eu faço parte lá do Imbu. é, e aí uma moça que estava pré-reunião, ela falou assim, eu falei, muito prazer. Ela falou assim, eu te conheço, eu estudei lá no Polo. Eu falei, legal. E eu tenho muitos casos, assim, de Não, ex-alunos e é que muito fazem. engraçado que às vezes a gente tá na rua andando, aí eu falo assim pro Rafael, ó, estudou comigo no Polis. Aí, aí ele olha pra minha cara e fala assim, meu, todo mundo estudou nessa escola, só tinha essa escola aqui. Não, tinha outra, mas Mas nós tinha, somos mas a aí, primeira. Nós somos a primeira escola particular de Embu das Artes. Poxa, que Primeira. bacana. Primeira escola particular. Mostra que o Polis projeto deu Colégio, certo, né? deu assim. Super aquela certo, né? menina de 6 anos que deu aula pra livros formou o quê? Mais de 600 turmas? Mais de 600 turmas, Paty. Mas, E do nossa. Carmo, uma pergunta assim que me surgiu agora. Você falando do amor, que o povo é amigo até hoje, tem grupo de WhatsApp, isso e aquilo. O que que mudou, na sua percepção, o que que mudou dos alunos mais antigos, não os mais velhos, mas os mais antigos, para os alunos de hoje? Porque assim, hoje eu não vejo mais aquela amizade que tinha. Até nas ruas, eu passo pelas ruas, aí sempre morei na periferia aqui de São Paulo. E antigamente você passava nas ruas aí no período da tarde, as crianças brincando na rua, os meninos soltando pipa. Na parte da noite você via meninas, meninos brincando ali, interagindo ali na rua da casa ali. E assim, o perigo, ele sempre teve. Sempre foi constante nas nossas vidas. E assim, o que que você acha que mudou? Eu E acho que o se houve perigo. a Não, mudança também, não, né? move sim. Eu acho que o perigo ainda hoje é um pouco maior, tá? Do que na época de antigamente. Eu acho que antigamente dava para ficar assim na rua para brincar, né? Hoje a gente fica um pouco mais inseguro. Mas eu acho que hoje, os alunos de hoje, eles são muito imediatistas, eles querem tudo pro agora, né? Isso vem da criação, porque não aceito não, né? A dificuldade de formar vínculos é maior, né? O vínculo da classe é com 2, 3 alunos, mas são poucos que interagem. Existem alguns grupos ainda que têm essa afinidade para ir para casa. Mas antigamente era um vínculo com uma classe inteira. Então, quando tinha uma festa, ia a classe inteira para o aniversário. Hoje vai 2, 3, 4 alunos. Olha, eu tô para te falar que na minha época de estudo, a gente conhecia praticamente a escola inteira. Aham. Porque era primeira A, B, C, D, E, F. Então a gente conhecia todos E os todo mundo alunos. ficava junto, Exatamente. A gente né? interagia com todo mundo. Acho que naquela época também a gente não tinha celular, não tinha essas coisas. Então, assim, era uma forma da gente interagir na hora do intervalo, a hora que ia embora, fazer Hoje essa tecnologia, a gente fala assim, né? Antes da pandemia era proibido o celular dentro da sala de aula. Não se podia celular. Aí veio uma pandemia que nós somos obrigados a ensinar através do celular. uma dependência, né? Você podia dar aula pelo celular, pelo computador. A tecnologia foi o que salvou Sim. nessa época. Aí a gente volta para a sala de aula, né? Quando volta para a sala de aula, a gente proíbe de novo o celular. Por quê? Porque eles não sabem usar o celular na sala de aula como um conteúdo. Sim. Eles ficam usando o celular para tirar foto, para postar foto nas redes, mas eles não postam as fotos boas. Eles postam a foto da bagunça, né? Então, assim, e hoje eles fazem o grupo. Até dentro da casa tem um grupo, às vezes o aluno está no andar de cima e ele fala assim, mãe, a janta já está pronta? E desce a escada para poder jantar. Sim. Ele não pergunta. Não Não tem mais grita. aquele diálogo, Não tem né, mais ali, o de você diálogo. conversar mesmo com a. Você já reparou em restaurante? É terrível. Nossa. Cadê a conversa da família? É Quando terrível. nós estamos em família, quando nós temos almoço de família, e graças a Deus a gente tem isso, mas quando a gente está almoçando, é um tempo que a gente, automaticamente, ou a gente tira uma foto para postar do almoço, bonitinho, gostosinho, então faz aquela filmagemzinha lá, mas a gente não fica, a gente almoça, a gente conversa, a gente tem um tempo família. E hoje, infelizmente, as famílias estão deixando de ter
algum tempo especial entre eles, pelo aquilo que nós já falamos, pela correria do trabalho. Quando que a família senta junto para almoçar ou para jantar? Ok, não deu para fazer no final de semana, no sábado e domingo. Se você não dedicar um tempo para sua família, você perde. Sabe, você acaba perdendo. O amor vai esfriando, né? E eu volto a dizer, todo mundo tem que trabalhar, né? Mas qual é a qualidade da meia hora que você está dando para sua família, né? E aí, sabe, o amor vai passando, o respeito vai perdendo, né? E o tempo passa tão rápido. Passa muito rápido. Eu estava dizendo agora há pouco aqui, antes da gente gravar, que a gente estava falando de bebê, quando o Igor chorava, eu ligava para minha mãe e falava assim: mãe, ele está chorando, eu não sei o que eu faço. E ela dizia assim: filha, vai passar. E eu falava assim: não passa, não passa. Esses 3 meses não acabam nunca. Ele chora, eu não sei o que eu faço. Hoje, meu filho fez 30 anos, né? Passou. Ontem era a festa da fazenda. A gente já vai ter festa da fazenda em junho de novo na escola. Sim. Os anos estão voando muito rápido. E o que você está fazendo da sua vida? Sabe? Onde você está desprendendo esse tempo, desperdiçando o seu tempo? Qual é a qualidade de vida que você tem? O que está sendo vital na sua vida? O que está se tornando prioridade? Porque muitas vezes a gente dá tanta atenção para o corriqueiro que a gente esquece, a gente passa o dia e às vezes você pergunta assim: o que foi que eu fiz? Sim. E aí, às vezes, você ficou apagando fogo o dia inteiro e não focou em algumas coisas que você precisava ter feito. Então existe realmente aquilo que é vital, existe aquilo que é a prioridade para você fazer, mas a qualidade de vida, né? Que tempo que você está dando para o seu filho, né? Se a gente está falando de mãe, a gente está falando de família, que tempo que você está dando para as pessoas que convivem com você, se você é casada, se você não é, né? Para quem tem filho, para quem tem namorado, para quem tem mãe, para quem tem pai. Qual é o tempo de qualidade? Porque passa tão rápido. E aí, eu tenho uma palavra minha, assim, sabe? Quando você perde uma pessoa querida, quando ela vai embora, se você falar assim pra você: ai, se eu tivesse ido no cinema, ai, se eu tivesse feito aquele jantar, significa que você não fez tudo. Minha mãe morreu com 93 anos e eu não tenho nenhum se. Graças a Deus. Amém. Eu não fiz nenhum se. Poxa, se eu tivesse levado ela para um cruzeiro. Eu tive a disponibilidade, eu tive as condições de levar minha mãe. E hoje, assim, quando eu tenho muita saudade dela, eu vejo a imagem dela sentada na cama, assim, largada, assim, com o braço, toda feliz. Ok, talvez você não tenha condições de levar sua mãe para um cruzeiro, mas talvez você pode levar para um parque. Exato. Pode passar uma hora, tomar um sorvete. Bater um Talvez papo. Talvez você pode tomar um passar café, passa na padaria. padaria, pega um pãozinho fresquinho. E aí, e assim com os nossos filhos, sabe? Qual é o tempo que você tem de um bate-papo com seu filho? Às saber vezes o que está acontecendo na vida dele, você né? não sabe nem o que está acontecendo. E aí você vai permitindo, você vai deixando tudo, você vai dando celular, você não vai dizendo não, você não vai dizendo eu te amo, né? Você vai transferindo, né? O nosso pastor, ele sempre fala assim, né? Dentro do nosso trabalho, né? Dentro da igreja, com algumas pessoas, ele sempre diz assim: olha, você só pode chamar a atenção de alguém na função se ela tem alguma coisa que não tá legal, se um dia antes você amou. Você primeiro precisa amar para depois corrigir. E eu trago isso muito para a família. Você precisa amar seu filho para corrigir ele. Porque se você não fizer essa correção, você não está amando. Sim. E aí você vai ser chamada na escola, você vai ser chamada em vários lugares. E eu peço muito a Deus para você não ser chamado na delegacia. Sim. Né? Porque são coisas que vão acontecendo. Né? Eu, graças a Deus, se eu fizer um levantamento, eu tenho muito mais alunos que têm sucesso na vida do que fracassos. Mas eu tive alunos que morreram com drogas, que estão presos. Eu também tenho os pontos negativos. Sim. São mais que 90% positivo, mas
Eu não posso dizer que eu acertei 100%, porque as Sim. famílias que passaram por nós foram 100% também. Mas também não culpo as famílias, Sim. porque tem famílias que também são muito boas, que são assertivas, que estão ali acompanhando os filhos, mas que infelizmente não conseguiram. E muitas vezes pode ser que não seja pela situação da família, são por influências. Os alunos, os adolescentes, as crianças, as pessoas são influenciáveis, Muito. né? Vira moda. Vira moda ter um celular, vira moda ter uma roupa, vira moda uma determinada situação. E às vezes, para eu ser aceito por uma sociedade, eu tenho que fazer parte daquele modismo. E aí vira nessas. moda a droga, vira moda a bebida, vira moda, enfim. Não, mas é só um narguile? É. É só uma moda no narguile. No narguile não dá nada, não tem. Ah, é só uma. Agora tem uma outra modinha. Ai. É um negocinho eletrônico, O vapor. É um É um negocinho. cigarro, é um cigarro eletrônico, vapor. É um negocinho que você fuma, mas é só um negocinho. E esse negocinho tá acabando com tua vida. E aí vai, entendeu? E aí vai. Você fala. Ah, não, mas você é quadrada. Careta. Não sei se é quadrada que usa ainda, gente. Desculpa. Careta, você é careta. Ainda não sei se essa fala. Mas assim, não, isso não dá nada. Tudo bem, Deus abençoe que não dê nada, mas às vezes dá, né? Mas pode ser que Assim, dê. acho que as minhas histórias de experiências eu sempre procuro passar, dizendo, olha, talvez não dê certo, mas, né? Aí é com você. E aí o que eu falo, é assim, eu oriento a família, sabe, Paty? Sim. Mas hoje eu falo assim, eu fiz minha parte. Antigamente eu insistia mais, eu insistia muito mais. Por quê? Porque eu vi o retorno da família. Sim. Eu tinha uma mãe, amo ela de paixão, assim, muito antiga. Eu falei para ela, olha, a gente talvez precise encaminhar fulano da sua época lá, pro psicólogo. Ela falou assim, não, pode deixar que eu vou ser psicóloga dele. Nada contra psicólogo, porque eu encaminho. Mas o menino melhorou muito. Porque as famílias atuavam. Eu também tinha um pai, quando eu chamava ele para conversar, o menino ficava maravilhoso. Né? Então, assim, o que está acontecendo com as famílias hoje, sabe? Com a sua posição, eu acho que é essa afetividade que a gente precisa dizer, eu te amo, mas você não vai. Eu te amo, mas você não é hora de você fazer isso. Sabe? E assim, eu falo que eu não sou modelo para ninguém, né? Eu tive erros, tive falhas, mas eu sempre procurei corrigir. Mas regras na minha casa eram regras e não mudavam. Sim. Aquilo que não era para mudar, era não e não. E outra coisa, Paty, para as famílias, eu sempre avisava o que ia acontecer para os meus filhos, como mãe. Se você tirar a caneca daqui e colocar aqui, vai acontecer tal coisa. E ele sabia. Então, nada era surpresa para os comportamentos errados. Sim. Porque eles eram avisados. Então, se você, igual você fez com seu filho, eu te avisei. Agora você que tem que resolver. Aí, às vezes, as mães juntam 10 coisas e saem batendo no filho. E não sabe nem por que está apanhando. Olha, em janeiro você fez isso, em fevereiro você fez aquilo. Meu que nem lembro o que foi que aconteceu. Então, avisar, sabe? Avisa as reações. Ó, se você não for dormir 10 horas da noite, eu vou tirar o seu celular. E aí, no dia seguinte, você viu que ele não foi dormir 10 horas da noite. Ah, mas eu não te avisei ontem. Ah, mãe, só hoje eu vou cumprir. Não. Toda ação tem uma reação. Toda ação. E falta isso, sabe? Falta Sim. muito isso nas famílias. Tem famílias que cumprem. Tem famílias ainda que são muito assim, sabe? Assertivas. Enérgicas, boas. São famílias que são boas, que dá para você trabalhar com elas e você ver o retorno. Mas eu me preocupo não com essas, eu me preocupo com aquelas que perdem a mão, sabe? Achando que tudo é permissivo, Comodismo. né? O que é mais cômodo para mim? Dar o celular e ele ficar lá quieto. Mas e eu sabe o que conseguir eu fazer acho as também? coisas. Eu acho que às vezes é a moda do todo mundo tem filho, eu não tenho, vamos ter um bebê? E aí você não pensa, porque eu digo que
você quer muito, ainda assim pense. Mas não Porque, sei se é isso, Paty. eu não sei porque Acho assim, que a família diminuiu muito diminuiu. a quantidade de filhos. Hoje a família tem um ou dois no máximo. Nossa. Um ou dois no máximo. E Antigamente tinha três. Eu amava isso, né? Porque um tava saindo, outro Ou tava tava entrando, entrando. e a família ficava ali anos comigo na escola. Sim, e aí. Hoje não, é Hoje um ou não. dois no máximo, assim. Eu acho que esse controle da natalidade, eu acho que tá tranquilo na família, né? Mas, e aí a família tem, às Mas, vezes, o terceiro por... mas eu digo assim, às vezes a pessoa nem quer ter, nunca nem parou para pensar no trabalho que é educar um ser humano. Verdade. E aí, tá todo mundo, todas as minhas amigas estão engravidando, eu vou engravidar também. Aí vai lá e faz um bebê. Aí tem o bebê. É a melhor fase. Você fica aí 2 anos sem dormir, mas é a melhor fase, porque aí depois vai para a escola e aí você não, você fala, nossa, gente, dá trabalho esse negócio aqui. Aí você manda para a escola falando assim, não, vou pôr lá no Polis e a tia que lute. E a tia que lute, ela que resolve. Então eu acho que falta um pouco dessa mão, sabe? Não sei, porque parece que assim, na nossa época, os nossos pais, eles tinha esse negócio, embora que na minha casa também, ó, isso pode, isso não pode, o que não pode, não pode, pronto, acabou. Então você pode falar com seu pai ou comigo, é o não. Mas hoje não, aí assim, o pessoal perdeu a mão na educação, como criar, como educar, ai, tadinho, porque não pode, Valores, né? ai, não pode, por que que não E pode? porque não pode bater, porque tem uma lei do conselho tutelar, porque se você bater no seu filho, a Pronto. própria criança pode Pode te te denunciar. denunciar. Pronto, o Guilherme foi estudar sobre leis e deveres da criança. Ele chegou da escola e falou assim para mim: "Mãe, você sabia que as crianças, elas têm uma lei que Tá está a no favor estatuto. delas e que vocês, pais, não podem bater na gente?" Falei: "Ó, quando sua professora chegar na hora dos deveres, aí a gente senta e conversa, beleza? Porque você tem os seus deveres. Se você não cumprir aqui dentro, eu te desço o cacete e você vai pra escola. E tá tudo certo." E aí ele fica assim, mãe, eu falo, não, eu falo, filho, tem, de fato, a gente não vai, eu sou super contra a Espancamento, espancamento, com mas assim, uma certeza chinelada também. na bunda não faz Na mal pra hora ninguém, certa. na hora Sabe o que certa. também que acontece, pai? Tem mãe que bate por tudo e por nada. É, A criança fica sem vergonha. Sim. Porque não Não é adianta uma você apanhar. punição, Não mas é. sim, aquilo não é mais uma Você já punição. apanha toda hora. E sabe também o que falta, Patrícia? O elogio. sim. Eles são carentes, né? Hoje falta muito você dizer, nossa, que legal que você fez tal coisa. Nós só falamos dos erros. A gente não fala dos acertos. Eu vejo assim na escola muitas vezes. Se comporta quando deixa. Se comportou? Se comporta. Não faz bagunça. São essas falas. Uhum. E aí, você não pega um ponto positivo para dizer. A gente sempre vai pelo negativo. O comportamento negativo, quanto mais você fala do negativo, se você quer chamar a atenção do outro, automaticamente você vai repetir o comportamento negativo. Eu dou um exemplo assim. Você faz uma comida bem gostosa pro Rafa, né? Aí ele come e não fala nada. Nem elogiou, nem nada. No dia seguinte, você salga o arroz. Uhum. Ele vem e fala assim: Nossa, Patrícia, salgou a comida hoje, hein? Que ruim. Quando você fez uma comida gostosa, ele não te elogiou. Uhum. Quando você fez uma comida ruim, surgiu uma conversa na mesa. Automaticamente, você vai fazer uma comida ruim de novo, porque ele vai falar: Nossa, Patrícia, de novo você fez esse arroz papado? Perdeu a mão, hein? Aí, mas surgiu o efeito. Ué, quando eu faço uma coisa legal, O cara não tá nem aí. quando eu faço uma coisa legal, minha mãe não fala, foi o parabéns lá na agenda, mas minha mãe nem falou nada. Tipo assim, não fez mais do que a sua obrigação. É. Aí você, é obrigação? É, da criança. Mas, poxa, elogia, filho, que legal. Nossa, parabéns, você melhorou. Nossa, tirou 8, eu quero 9. Se não vier 9 o mês que vem no boletim, você vai ver. Né? Então, assim, vamos elogiar as crianças, vamos elogiar os nossos filhos em todas as situações, sabe? Em casa, como mãe, sabe? Situações vindo da escola, em todo o contexto que essa Sim. criança. Porque o pouquinho que ele melhorou já é um
o ponto para ele falar assim, nossa, minha mãe percebeu que eu melhorei tal coisa. Incentivar, né? Dar aquele incentivo para a Isso. criança ali, né? Né? Talvez não seja o 100% que você quer daquela situação, mas ele melhorou 10. Se você melhorar, vem mais 10, vem mais 10. Sim. Você chega onde ele quer. Então, eu acho que é uma conquista todo dia, Sim. tudo é uma conquista, né? Eu não tenho 42 anos dentro do Polis Colégio, nessa minha história, nessa trajetória de educação, eu fui construindo e ainda estou construindo, Sim. porque existem muitas mudanças dentro da área da educação, muitas situações novas que você precisa compartilhar, que você precisa ensinar, né? Mas a nossa base, né, do amar, ensinar e impulsionar, isso a gente não muda, né? A gente ama os nossos alunos, a gente ensina com qualidade e nós queremos impulsionar para o mundo, para a Sim. vida. Que aí é onde a gente vê crianças, que hoje são adultos, que estão em outros países, né? Que E estão tem aí. um monte de Tem. filho do Polis, né? Um Tem, monte Paty, de tem. por aí do Japão, Portugal. Você sabe que a minha ida para o Japão, acho que foi antes da pandemia, 5 anos atrás, eu acho. Eu fiquei numa casa da Samantha, né? Que me chama de tia também. E olha, o mundo, assim, eu falo que o mundo real. Eu fui pro Japão, gente. Sabe, se vocês sabem onde é o Do outro Japão? lado do mundo. Literalmente um dia viajando. Pois na mesma cidade, Olha só. que eu fiquei, na casa da Samantha, lá eu encontrei uma ex-aluna, Adriana Ito, do Que estudou Poli. comigo, da minha Nossa, turma. que a filha dela estava estudando no Polis quando foi pro Japão. Olha E só. assim, gente, eu tava no Japão e encontrei Mentira. duas ex-alunas, né? Duas. A mãe e a filha. E assim, fiquei muito feliz, assim. Como que é Né? pro coração? Tia? Ai, Você eu vê. choro, Ah, eu né? imagino, É porque muito assim, assim, você sabe? ouvia um tia lá no Japão, gente. E tia mesmo, que a gente chama de tia. Ela me mandou mensagem esses dias, tia, isso aqui, eu quero saber do Polis, não sei se eu vou voltar ou não, quero colocar minha menina de volta. E assim, é muito gratificante, sabe? É Missão cumprida? missão cumprida. Porque eu volto a falar da família. O meu pai acreditou no meu sonho. Por isso que a família. Por isso que eu me vejo assim como base de família na escola, sabe? Sim. Quando o Igor apresenta a escola, ele passa assim, toda a primeira parte foi meu pai que fez. Sim. Do outro lado, né, na outra parte da construção, eu fiz uma reforma muito grande, mas aonde a diretoria, sala dos professores, aquela parte, o meu pai colocou aquele tijolo que está lá. Então, a Aquilo não sala vai da sair diretoria, nunca. a construção. Né? Então, quando o Igor apresenta a escola, ele coloca a mão na parede e ele fala, olha, tá vendo esse tijolo? Foi o meu pai que assentou, foi o meu avô que assentou. Né? Então, assim, será que as famílias hoje, elas continuam acreditando no sonho dos filhos? Será que as famílias sabem qual é o sonho do seu filho? Porque se hoje eu sou o que eu sou hoje, porque eu tive a minha mãe e meu pai que acreditaram. Não porque eu tenho a gente tinha uma situação financeira boa. Meu pai, para eu fazer a faculdade de psicologia, o meu pai criava porcos. Meu pai vendia os porcos no Natal, guardava o dinheiro para que durante o ano ele podia pagar a faculdade. Sabe? Ele me deu o início. Sim. E todas as outras coisas eu fui conquistando. Então, a minha vida sempre foi trabalhar muito. Sim. Hoje, Paty, eu pago consequência na minha saúde de muitas dores que eu tenho, porque Pelo esforço, né? porque eu nunca parei para poder fazer fisioterapia. Eu nunca parei para poder, olha, e o médico falava, você precisa parar para cuidar das colunas, você precisa parar para cuidar. Eu falava assim, eu não posso, eu tenho que trabalhar. Mas toda essa minha construção, eu nunca deixei de ser família para os meus filhos. Nunca. Sabe? Então, hoje eu tenho muito orgulho, porque eles continuam a minha história dentro da escola, né? Que eu coloquei, né? Os dois trabalham lá,
cada um no seu departamento, e eles levam a minha história. Então, assim, o Sim. dia que eu não estiver mais aqui, eu sei aquilo que eu plantei nos meus filhos, sabe? Eu sei tá que lá. eu tô deixando um legado. Eu sei que eu deixei um legado nos alunos Sim, que passaram por lá. Se sentir amado, quem quiser, né? Quem quis pegar o meu amor, sim. sempre tem amor. Sempre tem amor para dar. Até hoje. Eu vejo quando as crianças pequenininhas entram, eu geralmente fico ali à tarde esperando eles entrarem. Eles vêm, eles me abraçam, né? Então é isso, sabe? É esse amor que eu quero que perpetue, é esse legado que eu quero deixar para todas as outras gerações, o dia que eu não estiver mais aqui, que lembre, sim, desse... Do que era a família Polis Colégio, né? É o que você falou do Carmo. Foi uma história, vocês montaram uma história. A gente se emociona quando a gente Verdade. fala Desculpa o choro, de gente. pai, Imagina. de mãe que nos ajudou, que nos Nossa, e deram eu lembro, aquele, aquele primeiro impulso, que é o que a gente precisa em muitas vezes da nossa vida. assim, é muito engraçado, né? Porque eu lembro, também, aí começa eu também a chorar. Eu lembro da minha formatura lá, de 6 anos, né? Do pré, indo pro primeiro ano. E o vô, porque a gente chamava de vô, É de verdade. vó, e era ele que construía, que fazia os cenários, que ajudava, que arrumava, e ele ficava assim sempre, a avó sempre como vó mesmo ali com a gente tudo, e ele sempre quietinho, né, Mas brigona, né? mas ele sempre ali com amor, com coisa, e arrumava e deixava, e queria deixar aquela escola assim, sempre pintando, sempre arrumando, então assim, era uma dedicação que eu acho que ele olhava, ele tinha um orgulho, né, ele tinha um Com a orgulho mãozinha daquele. pra trás, que ele andava com a mão pra trás e olhando. E falando em amor nessa. E eu não posso deixar de falar de Maitê. Ah, Como é, gente, assim, a tia, ela foi mãe de todo mundo. Teve muitos meninos, muitas meninas, mas dela, né, teve o Igor e o Yuri, e sempre o sonho de uma menina, né? E verdade. aí Deus age de formas fantásticas, né? Aí de repente vem Maitê, a bebezinha do Yuri, como é ser vó. Ai, Paty, sempre assim, era um sonho mesmo. Ser vó, Ser ponto. vó. Se fosse menino ou se fosse menina, meu sonho era ser vó, né? Mas o meu sonho maior Né? fosse uma menina, né? Não, eu ficaria feliz do mesmo jeito, e Deus sabe que é Sim. verdade. O dia que eu tiver um menino, que eu também quero ter um neto, um menino. Mas assim, quando aquele balão lá da festa da revelação estourou rosa, eu passei mal. Eu imagino. Eu passei Você sabe que mal. quando eu vi que era menina, eu chorei. Eu falei, e aí eu fui correndo falar pra minha mãe, mãe, a tia vai ser uma menina, porque a gente ficou nessa. Mas eu chorava, eu acompanhava, eu entrava, eu falava assim, gente, é uma E menina. amanhã, dia 10, ela já faz um mês. Eu falo que ela é uma princesa de Jesus na minha vida, Amém. Deus né? seja louvado. Deus é maravilhoso e uma menina perfeita, maravilhosa e a gente tem muito amor aí. Eu falo que ela é de Deus, que Deus deu para nós, na nossa família. Deus deu para o Yuri, para a Evelyn e me permitiu e está me permitindo ser vó dela. E eu quero construir assim muitas histórias Ai, com ela. imagine Ai, ela de uniforme. Paty, deixa eu te falar. Acho que uma hora antes de eu estar me arrumando para vir para cá, eu entrei. Eu falei, ai, puxa vida, você devia ter comprado um presente para ela de um mês, né? Ah, mas não vai dar. Aí eu, como uma boa educadora, gente, eu falo que acho que ela, não sei se ela vai querer estar 100% comigo, porque eu não vou ser a avó da tecnologia. Eu falei, ai, devia ter comprado um livro para ela, para eu dar. Eu falei, ai, mas eu olhei e falei, ai, mas agora não vai dar tempo, mas quando eu voltar, eu vou entrar no site. Vou comprar um livro. Eu falei, acho que todo Mêsversário. mês É a moda é a agora, moda. mêsversário. Todo mês versário, eu acho que eu vou dar um livro para ela. Ai, que delícia. É bem coisa de vó e Vó. educadora, né? Sim. Mas Ah, assim, é uma benção, assim, sabe? Eu quero. já deu banho? Não, Não. não, não. Eu tenho umas dores no meu braço, eu acho que
Eu ainda prefiro. Agora precisa começar a fazer fisioterapia, porque Faz Maitê parte, faz. faz com ex-aluna, Aí, ó, faz aí, com a ó. Jéssica. Tá Beijo, vendo? Jéssica! É da Paixão, Vinícius O Paixão o era Vini da turma? era, conheço também, tá Então, vendo? A sua Jéssica é irmã irmã dele. é fisioterapeuta e ela tá cuidando de mim aqui com muito amor e Ai, carinho que já tem um bom. tempo. E mas a única coisa que eu peço para Deus é muita saúde, para que eu possa, Senhor, me abençoar e que eu possa criar vergonha na minha cara também. Tenho que deixar isso registrar, que é o que meu filho deve estar pensando ali. Fazer realmente uma atividade física, que eu sou um problema para isso. Mas Maitê Mas veio para mudar bem, tudo Maitê é isso. uma maravilha, uma benção. Ai, eu fico olhando assim para ela. E lógico que a criança com um mês não vê, né? Ela ainda não tá chegando. E eu fico, ai, você tá vendo a vovó? Ai, você tá olhando pra. Gente, eu sei. Ela tá me vendo. Eu sei. Ela Pode não vê rir, pode ninguém, rir. mas ela tá vendo a vovó. Podem rir, podem rir. Ela não tá vindo. Eu Ela já sei. reconhece a voz Mas, da gente, vovó. isso é muito engraçado, porque Ô, assim, Jéssica, meu você tá pai, rindo muito, né? meu pai, ele é assim, você vai falar eu te amo pra ele, porque a gente fala, ele fala assim, obrigado. Agora, com as crianças, E falar, vovô, te amo. nossa, vovô te ama, vem aqui, amor do vovô, não sei o que do vovô. Pra mim, pra Juliana, é obrigado. Eu falo, nossa, gente. Pra você ver a situação que eu vivo, né? Ela tá com aquele olhão me olhando e eu falo, você tá vendo a vovó? É a vovó. Já Aí os tô- dois olham pra mim, Fala, deve oh, pensar, meu não Deus. contrariam, né? É, Mas Os eu- pais educam, Meu Deus, né? será Os que a minha- vovós Será que minha mãe não estragam. aprendeu 42 anos? E ainda Não sabe que a criança não está vendo, E mas os é com a minha espasmos? voz. E os... Não, tá rindo Ah, pra tá. vovó. Olha, sorriu pra mim. Bem isso. Gente, ó pra vocês não, mas pra vovó tá dando risada. Não, gente, é espasmo. Imagina, ela nem sabe que isso. Ela reconhece a voz, de fato, de verdade. A voz, eu tenho isso, assim, eu conversava com os meus filhos quando eu estava grávida, e eu tive mais muita. Quando eles nasceram, até na barriga mesmo, quando eu falava. Então, isso é comprovado, Sim, gente. pelo Isso menos você essa. fala que a criança vai reconhecer sua voz, mas te enxergar ainda, sinto muito pro meu coração, que ainda, Mas ela, ainda não. ela não me vê. Mas talvez, quem sabe? Gente, do jeito que a medicina tá Aí, ó. avançada, né? Do Acho que ela jeito vê que... sim. antigamente, muito antigamente, a gente enrolava, enfaixava, deixava Imagina, tudo... era 10, 15 dias pra abrir o olho. Nossa, agora ela nasceu com o olho aberto, nasceu. Nasceu vendo a vovó. Obrigada, Paty. Ai, por isso que vocês me amam, eu amo também. Tá Tá vendo? vendo? Fala aquilo que a gente quer ouvir, né? Exatamente. Nasceu Mas- olhando pra vovó. Mas é uma alegria, sabe? Eu acho que ligando a Maitê a Deus, né? Aos nossos propósitos. Deus sabe todas as coisas, Sim. Deus sabe o tempo certo de todas as coisas, né? E às vezes a gente quer apressar, e eu falo por mim mesma, né? Se eu pudesse, assim, eu já tinha apressado o nascimento da Maitê muito antes do casamento do Igor e da Su também, mas não é o nosso tempo, né? Sim. É o tempo de Deus e não só em tudo. Muitas vezes a gente passa por algumas situações que a gente não entende e que a gente busca respostas. E Sim. Deus, não é porque Deus não está nos respondendo naquela situação que ele não está ouvindo, Sim. né? Ele está lá, ele não está te respondendo. Mas também existe uma outra situação que às vezes nós pedimos alguma coisa para Deus, mas também a gente não para ouvir a voz de Deus, para ver a resposta. Às vezes a gente só fala assim, Senhor, eu preciso de tal coisa. Amém. Tá bom. E você vai embora. Você não fica ali mais orando para ver se Deus realmente te responde. Talvez ele pode dizer, filha, agora não é a hora certa. Ou não é isso que você precisa. Ou não é isso só que eu peço, mas às vezes eu não fico ali no contexto para responder, para ouvir. E às vezes eu falo assim, nossa, Deus não está respondendo a minha oração. Mas talvez eu não queira ouvir a resposta de Deus. Eu não esteja preparada para ouvir essa resposta de Deus. Sim. E às vezes eu falo que ele não responde. E Deus é tão bom que às vezes ele deixa a gente passar por uma situação que mesmo aquela situação às vezes não é o fim que ele quer para nós.
Mas ele permite a gente passar para te mostrar, tá vendo? Você pediu tanto, eu tô deixando você passar por isso. Mas você tá vendo que não é isso que é para você? Posso agora tomar rédea? É, né? E outra coisa a gente fala assim, Senhor, eu coloco em tuas Não mãos. coloca, Você já não. Daqui a pouquinho eu já tô coloca à pegando de vontade. volta. Eu já pego de volta e deixa eu te dar uma É ajudinha. aquela coisa, né? Que seja feita a sua vontade, mas tem que ser agora, né? É, né? Mas eu E quero- junto com a minha, É, né? A exato. sua vontade de É, acordo com a De minha. acordo com a E minha. aí fica toda essa situação. E Sim. Deus é perfeito, né? Sim. Nós que somos imperfeitos, nós que muitas vezes não. E eu falo isso para vocês e tô ouvindo para mim mesmo. Porque às vezes a gente quer ser imediato na resposta de Eu acho que é Deus. o mundo, esse mundo está nos tornando Assim. imediatista, né? É A gente verdade. fala das crianças, de celular, mas e nós? Nossa. Vamos olhar para É. dentro do Rafael, do Aham. Carmo, da Patrícia, do Júnior. Vamos olhar para dentro de nós. E nós? Imediatismo da criança tá ali, você dá um celular para ela ficar quieta. Imediatismo de você estar em algum lugar e querer aquilo na hora. Do Então, farol assim, fechar no trânsito, você já tá reclamando? Exatamente. É Então, assim, bem né? isso mesmo. Nosso pedido de oração tem que ser na hora, né? Na hora. Vamos só. E não Deus no não é agir de carteiro. Deus, né? Eu tenho muito isso. Deus não é um carteiro que você vai pegar ali e já vai te entregar. Não. Que seja feita a sua vontade. Né? É verdade. A gente às vezes não consegue, a gente precisa ter um tempo, né? Eu falo que o deserto na vida da gente é um lugar de passagem, não é um lugar para você ficar. Em algumas situações, às vezes, você precisa passar por deserto, né? Sim. Mas você precisa aprender lá, né? Sim. E tem algumas pessoas que só vivem no passado, né? E acaba esquecendo de olhar que existe um futuro. Mas para você chegar lá naquele futuro, você precisa passar pelo seu presente. O que você está fazendo no seu presente hoje, É o né? seu presente. Né? Então, o que você faz com o presente? Você quer tal coisa, mas hoje Deus está te provendo. Hoje eu tô aqui, Sim. né? O nome já fala, né, do Carmo? É um presente. É um O presente. passado se foi, o futuro a Deus pertence. E hoje é o presente, é um presente que Deus está lhe dando. Né? Então, assim, agradecer mesmo, né? Pelo Sim. dia de hoje, né? Pelo pão de cada dia, porque está Sim. escrito lá, né? Sim. Deus, ele vai te dar o pão de cada dia. Da semana que vem, do mês que vem, é hoje. hoje. Pão nosso de cada dia. Então, a Exato. cada dia você tem que viver uma situação, cada dia você precisa passar, cada dia você precisa demonstrar o seu amor, cada dia você precisa agradecer. O hoje, né? Porque a vida da gente é um sopro, a gente não sabe quando a gente vai ter outra oportunidade. Isso assim, sabe, isso gera uma angústia, né? Porque né, eu sei, pela minha vida, o meu comprometimento com Deus, eu espero estar com Ele na eternidade. Né? Esse é meu credo, é naquilo que eu acredito. Sim. Mas eu peço a Deus que prolongue os meus dias na Terra, né? Para eu conviver com mais netos, mas a gente não sabe mesmo o dia da mãe. Então, assim, Patrícia e Rafa, por isso que sempre eu digo eu te amo. Porque eu não sei se é o meu último eu te amo, que eu vou dar o que eu vou receber, sabe? Então, assim, a minha mãe falava uma coisa para quem é casado, né? A minha mãe dizia assim: nunca dorme brigado com seu marido. A minha mãe sempre falava isso. E a minha mãe tinha uma frase muito linda, assim: mãe, qual é a sua filosofia de vida? Ela dizia assim: eu amei e fui amada. Olha. Eu amei e fui amada. E ela falava assim: não dorme brigada com seu marido, porque você não sabe que você vai acordar. Né? Então, assim, são lições de vida e a gente não sabe mesmo. Gente, assim, sabe? Você tá pregando, né? Como teve agora há pouco tempo. Tava cantando, o Senhor recolheu. Mas a minha oração é assim: Senhor, que os meus dias sejam bons e prolongados na terra. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Mas eu não quero, eu não queria partir agora. Eu quero viver muito. Quero sabe? aguentar aí, quero ver Mas- Maitê casando. e quero viver muito presente, sabe? Que cada dia presente que Deus me dê saúde, me dê sabedoria, me dê graça, que eu possa levar o amor para outras pessoas, Amém. né? Que eu possa falar de Jesus para que as pessoas possam ver que Jesus transforma e eu sou
testemunho vivo do amor de Jesus que me transformou há 20 anos atrás, quando eu encontrei Jesus, através da professora André e da professora Geralda, que elas oravam, e isso é o poder da oração. Você ora e espera. Espera Oração o tem tempo poder. dele. Há 20 anos atrás, elas oravam para eu me converter. E eu me converti e segui minha caminhada com Jesus. É fácil? Não é. Mas é uma escolha. Eu sei que eu escolhi Jesus, eu sei que o meu caminho está determinado por ele, Sim. né? Mas eu preciso fazer a minha parte. Sim. Eu preciso fazer aquilo que está lá na Bíblia. Eu preciso, sabe, caminhar acreditando e levando a palavra dele, evangelizando, falando do amor dele e fazendo aquilo que é E certo. sendo o exemplo Amém. vivo dele, né? Né? A melhor parte de tudo é quando alguém olha para você e meio que te acha diferente. Sim. Aí você fala, O diferente? que ela tem de diferente, né? Ai, eu tinha um professor que falava isso, nossa, eu olho para você, eu vejo uma coisa diferente. Eu falei, isso tem nome, é Jesus, não sou eu. É Jesus, e é isso, gente, sabe? Assim, se a gente for falar de Jesus, vamos marcar A gente precisa marcar outra outro. zica pra Exatamente. gente poder estar falando. E E nesse gancho que você deu agora, a gente está marcando um outro, a gente já vai se despedindo, que passou rápido. o papo vai, eu falei para você, um bate-papo descontraído. O Ezica proporciona isso. É você chegar aqui, é você contar a sua história de altos e baixos, da gente De rir e aprender, chorar. rir, chorar, se emocionar. Então é isso. O nosso bate-papo, o nosso canal é para isso, para contar histórias e aprendizado de pessoas assim como a do Carmo. Uma mãe, uma trabalhadora, uma pessoa admirável e que tem uma história muito linda. E que é linda. muito zica. Parabéns. Viu? Essa nossa convidada, ela é o quê, Júnior? Zica! Muito. Amém. Olha, já Carmo. fica aqui o convite para outras vezes, que foi fantástico, foi maravilhoso, foi de fato sim uma honra ter você aqui. É incrível poder dividir e estar na sua presença, relembrando tantos bons momentos. Muita sorte, que Deus continue te abençoando muito, com muita saúde, muitas bênçãos e ainda muitos sonhos realizados, viu, tia? Obrigada, meu Te amor. amo demais, foi maravilhoso. Eu que agradeço. Foi um momento muito especial estar aqui. Principalmente, né, pelo seu convite, que fez parte, né, faz parte dessa história da minha vida. E espero que outras pessoas que estejam assistindo possam realmente se inspirar, Sim. né, que sonhos, né, eles se realizam. Você pode sonhar, você pode acreditar, mas lute, corra atrás, realize, ame seus filhos, cuide da sua família, cuide da sua vida, ache um tempo para tudo, porque eu acredito que tem muita gente zica que está ouvindo aqui, que também pode estar aqui falando com vocês. E do fundo do meu coração, muito obrigada e que Deus continue abençoando vocês aí com muitos outros encontros para que possam fortalecer pessoas que estejam ouvindo a gente. Obrigada, Amém. gente. Amém. Obrigado, Obrigada. galera. Valeu, gente. Boa noite. Obrigada, Gente, viu? Tchau, tchau.